Sesgran-Rio, 2018, Profissional Júnior, Liquigás, Tecnologia da Informação, Analista de Sistemas. A gerência de memória efetuada pelos sistemas operacionais inclui a definição de uma política para a substituição de páginas de memória, que trata da escolha de uma página da memória principal que deve ser substituída quando uma nova página precisa ser carregada. Dentre as políticas básicas mais utilizadas, há uma que opta por substituir a página que está há mais tempo sem ser referenciada, sendo conhecida como a FIFO. B. LIFO. C. Optimal. D. LRU. E. Clock Policy. A questão cobra conhecimento sobre os algoritmos de substituição de páginas. Esse tipo de algoritmo é utilizado para desafogo do sistema. Quando um sistema está paginado, significa que estamos fazendo uso de memória virtual, ou seja, o sistema está precisando de mais memória do que aquela física que está disponível. A paginação consiste, portanto, em organizar a memória em blocos de tamanho fixo. Infelizmente, a quantidade de bloco, às vezes, não é suficiente, por isso se faz necessário o uso dos algoritmos de substituição que irão remover páginas de acordo com o algoritmo utilizado. Dentre os algoritmos podemos conversar sobre o FIFO, letra A. Este algoritmo preconiza que deve-se substituir a página que está há mais tempo na fila, ou seja, remover a página que ocupa o primeiro lugar na fila. A expressão FIFO com buffer podemos utilizar para relatar o funcionamento da fila quando uma página é carregada. Um outro algoritmo que podemos conversar é o Clock Policy, letra E, ou algoritmo de substituição de páginas do relógio. Neste algoritmo temos uns quadros todos organizados em forma de lista circular, daí o nome clock, de modo que temos um ponteiro apontando para a página mais antiga. Quando acontece a falta de página, há inspeção na página que está sendo apontada. Se o bit de referência for 0, a página é removida. Caso o bit de referência seja 1, ele é zerado e o ponteiro avança para a próxima página. Um terceiro algoritmo que fará parte da nossa conversa é conhecido como algoritmo de substituição de páginas usadas menos recentemente, LRU, Last Recently Used. Este algoritmo busca remover as páginas que não são utilizadas há mais tempo. Isso significa que o algoritmo LRU consiste em selecionar a página na memória principal que está há mais tempo sem ser utilizada, ou que foi menos utilizada recentemente. Assim, nosso gabarito é letra D. Vejamos um exemplo LRU com 3 páginas A, B e C. Para este exemplo, considere um bloco que suporta apenas 2 páginas por vez. No primeiro evento há uma referência à página A. No segundo evento, à página B. No terceiro evento iremos tentar inserir C, mas perceba que os blocos estão cheios. Dessa forma ele precisa remover alguém. Dessa forma, ele olha para as páginas e pergunta: quem foi referenciada há mais tempo das duas? Nesse caso é a página A, por isso ele tende a remover a página usada menos recentemente, ou a que não é utilizada há mais tempo. Antes de fecharmos, precisamos conversar sobre um último algoritmo, optimal. Este algoritmo visa eliminar as páginas que não serão utilizadas por períodos maiores de tempo. E para terminar, LIFO não é utilizado como algoritmo de substituição de páginas. Sesgran-Rio, 2018, Profissional Júnior, Liquigás, Tecnologia da Informação, Arquiteto de Soluções. Uma vantagem da memória virtual é permitir um número maior de processos compartilhando a memória principal. Há uma técnica de memória virtual na qual o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos de mesmo tamanho. Essa técnica é chamada de A. Paginação. B. Segmentação. C. Swapping. D. Mirroring. E. Stripping. Quando uma questão citar a expressão memória virtual e citar, em seguida, técnicas, podemos ir às alternativas procurar por segmentação ou paginação. Estas são as duas técnicas de memória virtual. A diferença mais básica entre as duas é que na paginação os blocos são sempre do mesmo tamanho, já na segmentação os blocos são de tamanho variado. Apenas com esta simples definição já temos nosso gabarito, pois o enunciado cita que o espaço de endereçamento real são divididos em blocos de mesmo tamanho. Pois bem, se estamos diante de blocos de mesmo tamanho, certamente estamos diante da paginação de memória,
portanto, nosso gabarito é a letra A. Na letra C temos a técnica de swapping, que é basicamente um processo de troca de processo na memória. O swapping traz um processo do disco para a memória em sua totalidade, deixa-o executando por um tempo e depois o devolve completamente à memória. Já mirroring, letra D, é uma técnica de espelhamento muito utilizada em RAID 1. Esta técnica consiste em criar uma cópia completa de um disco A em um disco B. Por fim, a técnica de stripping, letra E, é uma outra técnica utilizada em RAID, sobretudo em RAID de nível 0. Este recurso consiste em não se preocupar com o armazenamento de dados, o seu foco está no desempenho e não na segurança. IBAD, 2023, Técnico, Fundação Faceli, Tecnologia da Informação e Comunicação é um conjunto de caracteres relacionados entre si, que ficam armazenados em um dispositivo, disco ou mídia, por exemplo, representando um software, programa, ou um documento, dados do usuário, como texto, imagem, vídeo, etc., e podem ter extensões e tamanhos diferentes. A que o texto acima faz referência a pasta de um computador. B. Ao diretório de um computador. C. A área de trabalho. D. Ao arquivo de um computador. I. A área de transferência. A pasta de um computador. Errado. Pasta é o local onde guardamos e organizamos os arquivos. As pastas são como gavetas no HD. É um modo de armazenamento fornecido pelo Windows Explorer. Uma pasta pode conter arquivos e outras pastas dentro dela e o usuário pode manipulá-las. B. Ao diretório de um computador. Errado. Em ambientes de sistemas operacionais, diretório e pasta são sinônimos, logo a definição dada na alternativa vale aqui também. C. A área de trabalho. Errado. A área de trabalho é a tela principal do sistema operacional. Nela estão localizados a barra de tarefas e alguns ícones. Os ícones têm a função de facilitar e tornar mais rápido o acesso a um determinado programa ou arquivo. D. Ao arquivo de um computador. Correto. Arquivo é um conjunto de caracteres relacionados entre si, que ficam armazenados em um dispositivo, disco ou mídia, por exemplo, representando um software, programa ou um documento, dados do usuário, como texto, imagem, vídeo, etc. E podem ter extensões e tamanhos diferentes. Portanto, tudo no computador é armazenado sob a forma de arquivo, sejam programas, textos, imagens, planilhas, músicas, vídeos, etc. Os nomes dos arquivos são divididos em duas partes antes do ponto. Quem cria o arquivo lhe dá um nome, que aparece antes do ponto. Essa parte do nome pode ser renomeada a qualquer momento depois do ponto. Define o seu formato, ou seja, informa ao sistema operacional qual programa gerou e irá abrir aquele arquivo. Essa informação pode ser chamada de tipo ou extensão. Exemplo: Receita Doc, Tabela de carro XLS, Álbum de família PPT, Explorer RC, Ctrl+N, dentre outros. I. A área de transferência. Errado. A área de transferência é um local para onde vai os itens que foram copiados ou recortados para que posteriormente eles sejam colados em outro lugar. Ao pressionar as teclas Windows mais V, em ambientes Windows, abrimos a área de transferência. Gabarito, letra D. Instituto Consulplan, 2023, Analista do Ministério Público, MPMG, Tecnologia da Informação, Infraestrutura de TI. Uma chamada de sistema, System Calls, provê interface entre um processo e o sistema operacional. A chamada de sistema que permite realizar a movimentação do ponteiro do arquivo é A. BRK. B. Fork. C. Ucel. D. GET. A. BRK. Errado. A chamada de sistema BRK é tipo uma engrenagem que permite que o processo alargue ou aperte a sua memória. Ou seja, com ela, o processo pode pedir mais espaço na memória ou devolver espaço que não está sendo mais usado. B. Fork. Errado. A chamada de sistema fork é usada como uma ferramenta que auxilia um processo para gerar outro processo, filho. Esse novo processo é uma cópia do processo pai, mas com seu próprio espaço de endereço de memória e execução independente. C. Ucel. Correto. A chamada de sistema cell é usada para mover o ponteiro do arquivo para uma nova posição, permitindo, dessa maneira, a movimentação da posição do cursor, facilitando sua leitura e escrita em posições específicas do arquivo. D.
GET. Errado. A chamada de sistema GET é usada para obter o identificador de processo, PID, do processo atual. Gabarito, letra C. Fundatec, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, IFC. O sistema de arquivos é o módulo responsável, dentro do sistema operacional, pelo gerenciamento do conteúdo dos discos do sistema, que inclui tanto o controle de acesso quanto o controle da localização e manuseio dos conteúdos de cada arquivo. As funções de um sistema de arquivos se concentram no controle dos arquivos em disco, e as principais estão listadas nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa que não é uma função do sistema. A. Proteção. B. Mapeamento de nomes. C. Endereçamento. D. Segurança. E. Consulta. A proteção é a função responsável pela integridade dos arquivos, ou seja, visa garantir que o sistema de arquivos estará íntegro, sem falhas. Ele trabalha para lidar com falhas de disco, as quais podem corromper os arquivos, e falhas de gravação, as quais podem corromper um arquivo individualmente. O mapeamento de nomes tem a ver com a identificação dos arquivos de modo que eles sejam únicos dentro de uma partição do disco. O endereçamento trabalha no armazenamento dos arquivos dentro do disco. A segurança visa tratar a autenticação dos usuários, portanto seu foco está na acessibilidade. A contabilidade, por sua vez, trata da auditoria do sistema. O seu foco está em saber quem utilizou o sistema, por que período e quais as tarefas que ele executou. Em resumo, ele trata dos eventos de log do sistema. Nosso gabarito é a letra E, pois a consulta não é uma função de um sistema de arquivos e foi isso que a questão nos pediu. Gabarito, letra I. Avança Spam, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, Prefeitura de São Miguel Arcanjo. Qual o tipo de sistema de arquivos mais recomendado para configuração de redes de computadores? A. FAT32. B. NTFS. C. HFS. D. ext4. E. SFAT. A. FAT32 é um sistema de arquivos mais antigo e amplamente suportado. É compatível com a maioria dos sistemas operacionais, mas tem algumas limitações, como tamanho máximo de arquivo de 4 GB e tamanho máximo de partição de 32 GB, o que pode ser insuficiente para redes maiores. B. NTFS é um sistema de arquivos moderno desenvolvido pela Microsoft. Ele oferece recursos avançados de segurança, permissões de acesso, suporte a arquivos grandes e alta confiabilidade. É o sistema de arquivos padrão usado no Windows a partir do Windows NT. C. HFS Hierarchical File System é um sistema de arquivos usado em computadores Macintosh mais antigos. Embora ainda seja compatível com alguns sistemas, é menos recomendado para ambientes de rede heterogêneos, pois pode ter problemas de compatibilidade com outros sistemas operacionais. D. ext4 é um sistema de arquivos usado em sistemas Linux modernos. É conhecido por sua estabilidade, desempenho e suporte a arquivos grandes. É amplamente utilizado em ambientes de servidores e redes Linux. E SFAT é um sistema de arquivos desenvolvido pela Microsoft e projetado para ser mais adequado para dispositivos portáteis, como pendrives e cartões de memória. Ele suporta tamanhos de arquivo maiores que o FAT32 e é compatível com sistemas operacionais modernos, incluindo Windows e MacOS. Dito isso, a escolha do sistema de arquivos mais recomendado para a configuração de redes de computadores dependerá das necessidades específicas do ambiente e da compatibilidade com os sistemas operacionais utilizados. Para ambientes Windows, o NTFS é uma escolha comum e segura. Para ambientes Linux, o ext4 é amplamente utilizado. Para compartilhamento de arquivos entre diferentes sistemas operacionais, o SFAT pode ser uma opção adequada. É sempre importante considerar as necessidades específicas da rede e das aplicações que serão utilizadas ao tomar essa decisão. Portanto, como a questão não menciona o sistema operacional utilizado, em minha opinião a questão deveria ser anulada. IBAD, 2023, Analista Previdenciário, Breu, Tecnologia da Informação. Qual é a função principal das pastas e diretórios em um sistema de arquivos? A.
armazenar arquivos temporários. B. Exibir atalhos para programas e aplicativos. C. Realizar a transferência de dados entre diferentes dispositivos. D. Organizar e estruturar os arquivos em hierarquias. E. Controlar o acesso e segurança dos arquivos. Um sistema de arquivos podemos compará-lo com um armário arquivo físico, pois utilizamos, como função principal, para organizar as coisas no nosso sistema. Dessa forma, a função principal de um sistema de arquivos é tornar o sistema organizado e de forma hierárquica. Silberscheidt nos diz que um sistema de arquivos é um aspecto visível do sistema operacional, pois ele fornece mecanismos para armazenamento e acesso a dados e programas que existem no sistema. O autor continua: o sistema de arquivos consiste em duas partes distintas, uma coleção de arquivos, cada qual armazenando dados correlatos e uma estrutura de diretório, que organiza e fornece informações sobre todos os arquivos no sistema. Dessa forma, se nós conseguimos criar um bando de pastas em nosso sistema e ainda podemos colocar dentro delas vários arquivos, é porque temos o sistema de arquivos. Além disso, certamente, nossas pastas estão organizadas de forma hierárquica dentro do sistema. Assim, nosso gabarito é a letra D, pois a função principal do sistema de arquivos é organizar e estruturar os arquivos em hierarquias. Todas as outras tarefas prescritas nas letras A, B, C e I são tarefas secundárias e só podem ser realizadas pois a organização e hierarquia. Vonesp, 2023, Agente de Defensoria Pública, DPESP, Administrador de redes. Um administrador instalou em um servidor Linux o NFS Server para poder compartilhar arquivos na rede. Para configurar quais os diretórios do servidor que serão compartilhados na rede, ele deverá alterar o conteúdo do arquivo A, cifrão Sports. B, Sports. C, Sports. D, bin Sports. E, etc. Sports. O NFS, Network File System, é um sistema de arquivos em rede, portanto, permite que haja interação entre diferentes máquinas, hosts, para trocar de arquivos como se ambas estivessem montados no mesmo local. Quando queremos permitir que determinados hosts possam compartilhar arquivos na rede, é necessário alterar a configuração do arquivo de configuração conhecido como etc. Sports. Após efetuar algumas mudanças no arquivo, é possível definir quem poderá compartilhar os arquivos pela rede. Assim, quando a questão cita para configurar quais os diretórios do servidor que serão compartilhados na rede, ele deverá alterar o conteúdo do arquivo. Significa que precisamos alterar o arquivo de configuração do NFS Server, que, como vimos acima, é o etc. Sports. Portanto, nosso gabarito é a letra E. A expressão abordada na letra A, cifrão Sports, de forma genérica, pode representar a declaração de uma variável, por exemplo, no PHP. A expressão abordada na letra B, Sports, pode indicar que estamos em um diretório local de um usuário. A expressão abordada na letra C, Sports, pode indicar que estamos partindo de um diretório root. A expressão abordada na letra D, bin Sports, indica que o diretório de arquivos binários. IDECAN, 2023, Perito Criminalístico, COGERP Sergipe. Julissa é uma perita criminalística de informática e recebe a demanda de recuperar arquivos de um HD com sistemas de arquivos NTFS. Selecione a ferramenta a ser utilizada. A. SleutoKit. B. NAP. C. VFit. D. Nano. I. OpenSSL. A. SleutoKit. Resposta correta. De forma geral, D. SleutoKit, também conhecido como TSK, é uma coleção de ferramentas de análise forense de sistema de arquivos e volumes de dados disponibilizado em linha de comando e baseado em Unix. As ferramentas do SleutoKit permitem que sejam examinados os sistemas de arquivos de um computador. Como ela não depende do sistema operacional para processar os sistemas de arquivos, qualquer conteúdo excluído e oculto é possível de ser exibido e recuperado, possibilitando que o layout dos discos e outras mídias sejam examinados. Dessa forma é possível recuperar arquivos excluídos, obter informações armazenadas em espaços livres, examinar o diário, File System Journal, do sistema de arquivos, ver o layout das partições em discos ou imagens, etc. Uma característica importante do SleutoKit é a possibilidade de analisar diversos sistemas de arquivos como
NTFS, FAT, ext2, ext4, HFS, etc. Separadamente ou em imagens de disco armazenadas em diferentes formatos. Dessa forma, o SLEUTOKIT pode ser utilizado na análise de sistemas operacionais Microsoft Windows, Apple e baseados em kernel Linux. B. NAP. Resposta errada. O NAP, ou Network Mapper, mapeador de rede, é uma ferramenta de linha de comando e código aberto de sistemas Linux, utilizada para realizar a varredura, scan, de endereços IP e portas em uma rede, permitindo a inspeção de aplicações instaladas. Com o NAP é possível que administradores de rede avaliem e gerenciem os dispositivos instalados na rede, as portas e os serviços abertos, facilitando o gerenciamento da rede, descobrindo possíveis vulnerabilidades, etc. C. VFIT. Resposta errada. O VFIT é uma ferramenta para análise, ataque e auditoria de redes de computadores. Através da ferramenta é possível realizar testes e ataques automatizados em redes sem fio que utilizam os protocolos WEP, WPA ou WPA2. O VFIT utiliza uma variedade de técnicas, entre elas ataques de força bruta e ataques de dicionário que tentam quebrar a senha de uma rede wireless. D. Nano. Resposta errada. Conceito muito abrangente, embora sem ligação direta com o assunto. E. OpenSSL. Resposta errada. OpenSSL é uma implementação em código aberto desenvolvida em linguagem C, que fornece a implementação dos protocolos SSL, Secure Socket Layer, e TLS, Transport Layer Security. Através do OpenSSL é possível obter funcionalidades importantes para a criptografia de dados. Além disso, a ferramenta disponibiliza várias outras funções utilitárias, podendo ser utilizada em diferentes linguagens de programação, sendo versátil e muito utilizada na comunidade de desenvolvimento. FETESE, 2022, Técnico, Prefeitura Pinhalzinho, Informática, Tecnologia da Informação. No contexto de servidores Windows, arquivos do tipo ETL são arquivos de A. Log. B. Data Warehouse. C. Banco de dados. D. Configuração. E. Debug. Um Event Trace Log, ou arquivo de log de rastreamento de eventos. EL, também chamado somente de Trace Log, log de rastreamento, é um arquivo de log que possui registros de eventos gerados pelo kernel do sistema operacional Windows. Esses arquivos de log incluem os registros de erros em nível de aplicativo e de sistema, além de avisos e outros dados de eventos. Por isso, os arquivos ETL são muito utilizados para análise e solução de problemas em nível de sistema. Geralmente, os problemas mais comuns registrados em arquivos ETL são erros ocorridos por acessos ao disco e falhas de página. De forma geral, os arquivos ETL podem ser convertidos em outros formatos de arquivo como TXT. Portanto, a resposta correta é representada pela alternativa de letra A.